Histórias nós temos. Piracicaba, 253 anos de fundação, nesse dia 1º de agosto de 2020. E nós, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, estamos preparando uma live para esse sábado, onde nós estaremos entrevistando o professor Vitor Pires Vencovski, ele que foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba por 2 gestões. Ele vai falar um pouco da preservação de todo esse material que nós temos aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. É um material importante, afinal, ele conta a história de Piracicaba nesses 250 anos de fundação, de muita história sobre a Noiva da Colina. É importante lembrar também que o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba está completando os seus 53 anos de fundação. O bate-papo acontece aqui no canal do Instituto Histórico Piracicaba, do Instagram, o @IHGP Piracicaba, a partir das 10 horas da manhã deste sábado. Vamos saber tudo o que está sendo feito para preservar a memória de Piracicaba, os informativos, os jornais que nós tivemos aqui ao longo desses 253 anos de atividade. E olha que eu estou falando realmente de muita história que Piracicaba tem. Tudo isso catalogado, colocado à disposição de Piracicaba e do mundo na internet através dos nossos canais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Flickr e tantos outros. Porém, quem vai falar sobre isso é o Vitor Pires Vencovski, nosso ex-presidente, atual diretor do IHGP. É nesse sábado, aqui no Instagram, às 10 horas da manhã. Eu conto com a sua presença, a sua participação. Piracicaba, afinal, tem muita história a ser contada. Bom dia a todos. Ao vivo agora do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Eu sou o Edson Rontani Júnior, jornalista, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Atuo já desde 2009 nesse considerável Instituto de Geografia e de História de Piracicaba. Peço desculpa pelos óculos escuros, mas a produção colocou aqui um holofote tão forte que está quase que me cegando nessa manhã, Mas muito obrigado aí pela sua presença. O Instituto Histórico está nessa segunda live falando a respeito de conservação e preservação do seu acervo. Nós estaremos recebendo, já vi que entrou aí, o professor Vitor Pires Vencovski, que vai estar falando nessa manhã a respeito da preservação do acervo do histórico, do Instituto Histórico de Piracicaba, acervo histórico, digitalização, organização e também a divulgação de tudo isso que está sendo feito. O Instituto Histórico completa daqui uma semana, 1º de agosto, 53 anos de fundação. Olha só, muita história nós temos para contar. E Piracicaba também completa, nesse 1º de agosto, mais um aniversário, 253 anos. Lembrando que nós, do Instituto Histórico, temos uma honra com Piracicaba, uma eterna gratidão, afinal, surgimos durante as comemorações do bicentenário do município de Piracicaba. Vou ver se o nosso querido Vitor Vencovski já está por aqui, para convidá-lo para essa entrevista, Deixa eu procurar aqui, tá meio difícil da gente enxergar. Vitor já localizado. Vamos lá, a respeito do Vitor, convidá-lo para aqui. O convite aí, a gente já começa a bater esse papo gostoso na manhã desse sábado, hoje, 25 de julho de 2020. Tá chegando o convite, Vitor conectando. Lembrando que nossas lives, nossas apresentações acontecem sempre de sábado, às 10 horas da manhã, até umas 10h40, 10h45, Tá difícil a conexão com o Vitor? Vitor, vou chamar você de novo, Porque eu não estou conseguindo a sua conexão. Vou fazer de novo o convite aqui para o Vitor, para que ele possa nos contactar e assim consigamos bater um papinho na manhã. Lembrando que semana que vem, 1º de agosto, temos uma live especial em comemoração
aos 253 anos de fundação de Piracicaba. A voz do Vitor eu já estou ouvindo, mas a imagem, por enquanto, nada. Acontece, coisa ao vivo, novidade tecnológica, essas coisas fazem parte assim, do dia a dia, né? Eu não sei. Nada ainda, Vitor? Ainda não apareceu a imagem aqui, né? Mas o som já dá para ouvir. Está conectado diretamente no seu roteador? Tudo certo. Tanto é que o som... Não tem mais aparelho ligado no seu roteador? Opa, agora apareceu. Tudo bem? Tudo em ordem? Está me ouvindo? Perfeito. Então tá bom. Vamos lá começar a nossa entrevista. Vitor, peço até desculpa de estar de óculos escuros. Como eu disse hoje aqui num holofote, tremendo holofote, parece que esse PFL está dentro dos nossos estúdios aí. Mas eu vou estar conversando com você, olhando olho a olho, fique tranquilo. Tá? Obrigado pela sua presença, um bom dia para você. Hoje o assunto vai ser acervo histórico do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, digitalização, preservação e a sua divulgação, né? Inicialmente, queria que você me explicasse, né? Explicasse para mim, explicasse para todo mundo que está aí nos ouvindo e depois também estará acompanhando essa live pelo feed do Instagram. Quem é Vitor Pires Vencovski? Que é piracicabano, faz o quê? O que está no Instituto Histórico, Vitor? A palavra agora é com você. Bom, eu há bastante tempo, já há 20 anos, eu trabalho com mapas, né? Eu tenho uma empresa na área de consultoria de mapas e mais ou menos há uns 18, 17 anos atrás, alguém me ligou e disse, olha, você que é especializado em mapas, você pode dar uma passada aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, porque o presidente ele quer conversar sobre mapas, ele quer ver se você pode ajudar a fazer algum projeto aqui, né? E daí eu fui lá visitar, fiz uma proposta de serviço, tudo, né, de fazer mapas para o Instituto Histórico. Não conhecia o Instituto Histórico e Geográfico nesse momento, né? E só que o tempo foi passando, o presidente, à época, abriu todo o Instituto para eu poder conhecer o acervo, e acabou que eu fiquei tão encantado com o Instituto Histórico, realmente, né, e acabei não fazendo nenhum serviço lá para ele, acabei fazendo parte lá da equipe, e depois nunca mais saí, né. Realmente é uma coisa apaixonante trabalhar pela cidade, né, de forma voluntária, claro. E isso aí, até hoje, é o que me motiva, né? Eu tenho uma motivação muito grande de trabalhar para o Piracicaba. Ah, que legal. Quer citar o nome do presidente da época? Valeria a pena aí, pelo menos, foi o responsável pela sua entrada aí no Instituto, se você quiser, à vontade. Eu diria que a pessoa mais importante para mim, não só pelo seu histórico, né, mas a minha passagem, a minha entrada no Instituto Histórico se deve ao Dumont Nobre Ferraz, que é o seu Tiquinho, que é uma pessoa muito conhecida na cidade, politicamente, socialmente, é uma pessoa que me motivou muito a participar do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Que legal, viu? E deixou saudade aí, uma história muito boa para Piracicaba e para toda a historiografia. Vitor, o objetivo dessa live de hoje é apresentar a história da construção do acervo digital do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e também sensibilizar as pessoas a construir os seus próprios acervos. Tem muita gente que é assim, né? Nós somos acumuladores por natureza, né? E depois aquela acumulação, vamos dizer assim, muitas vezes é pessoal, é minha, é sua. E a gente, quando faz falta, a família acaba doando, jogando fora. Na verdade, é importante tudo isso, até mesmo para a gente se conhecer. Árvores genealógicas são importantes porque demonstram de onde viemos e para onde vamos. Então, não é simplesmente uma acumulação assim de bens materiais, físicos, que servem apenas para ocupar um espaço. E, aliás, você vê uma parte da minha de um acervo meu, né, uma estante cheia de livros aqui, que um dia eu vou colocar em ordem, mas a gente gosta, quem gosta de história gosta de papel, principalmente, né? Nós, inclusive, você queria que você falasse aqui um pouco a respeito dessa live. Nós vamos hoje dividi-la em algumas partes, né? Queria que você explicasse um pouco como que vai se compor essa apresentação sua. Eu me preparei para essa apresentação e o objetivo principal é mostrar a história
como que o acervo digital do Instituto foi organizado, e é claro que eu quero que todos os presentes aqui pensem em cuidar dos seus próprios acervos, né? Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Eu dividi a apresentação em primeiro, falar um pouquinho sobre acervo, que eu acho que é importante, né? Acervo físico e acervo digital. Falar um pouquinho também sobre a parte tecnológica, né? Quais são os sistemas, os softwares que o IHGP resolveu adotar e por que ele adotou isso. Falar um pouquinho também sobre a digitalização, então como é que a gente pega esse material físico e transforma ele em forma digital, né? E depois falar um pouco também sobre a divulgação desse material aí, que basicamente hoje, acho que todos já sabem, né? Nós usamos as redes sociais. E eu me preparei para isso, né? Tanto é que eu tenho aqui uma revista Mirante, que poucos devem conhecer, número 1, que é de 57, eu vou usar ela como exemplo para algumas discussões aqui. Eu tenho aqui também uma revista do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, tenho uma revista aqui também da Academia Piracicabana de Letras, né? Também tenho aqui até o roteiro da nossa conversa de hoje, tudo preparado, né? Como professor, a gente tem que estar preparado, né, Edson? Eu imprimi também aqui um material para mostrar para vocês, né? E como o Edson sugeriu nas últimas lives que eu assisti, tem que imprimir ao contrário, senão não aparece no Instagram, né, Edson? Sim. Também tenho aqui uns slides, eu não sei se as pessoas sabem o que é isso, tá? Mas slides, esse por acaso aqui é um slide que tem uma criança aqui, um bolo, aniversário de 1 ano, por acaso sou eu, tá? Um slide do meu aniversário de 1 ano. Tenho aqui também negativos, né, que a gente vai conversar um pouquinho, máquina fotográfica. Vamos falar um pouquinho sobre filmes, né? Muitas famílias têm seus próprios filmes aí, porque teve uma época do Brasil que era muito comum máquinas filmadoras, né? Em celulose. E também tem alguns aparelhinhos desse tipo aqui que eu vou estar falando com vocês aqui, né? Então hoje o que eu espero... Daí, Vitor. Oi? Parece um higienizador de álcool gel. O que é esse último aparelho? Não, esse aqui eu vou guardar para o final, aí senão... Eu vou guardar para o final. Vamos lá. Então, lembrando que hoje, 25 de julho, é o dia do escritor. Olha só, parabéns a todos nós que somos escritores, parabéns a você que está aí nos acompanhando, né? Eu ia pesquisar e acabei não pesquisando pela falta de tempo para saber o porquê do dia do escritor, né? Mas parabéns a todos que se dedicam à poesia, à história, enfim, à arte das letras, né? Já que hoje é o dia dos escritores. Vitor, o que eu queria comentar com você também? Você não citou aí, né? Você também preside hoje a Academia Piracicabana de Letras, uma entidade fundada em 1972 pelo nosso intelectual, um dos intelectuais maiores, né, aqui de Piracicaba, o Querini, né? Se eu não me engano, foi ele que foi um dos fundadores. Parabéns aí por toda essa sua direção. Você também pertence ao Museu da Tecnologia de Piracicaba. Outro dia eu vi você lá instalando, né, através das mídias, como se diz assim, um tanque de combustível, né, antigo, que ficava ali na família Adamoli. E outro dia também acontece, tudo isso daí acontece. Voltou? Voltou ao normal? Voltou. Deu para me ouvir, Vitor? Voltou? Não, você estava falando sobre a bomba, sobre o empurrador, né? Na verdade, esse aí é o Museu de Logística Luiz de Queiroz, que está sendo construído lá na Exalc, e que, inclusive, semana que vem eu espero que a locomotiva chegue aí. Mas isso aí é um assunto para outras lives, né? Uma locomotiva, você tem um barco lá também, não é coisa pequena, não, é coisa de meio quarteirão, né? Coisas grandes. Vitor, por que é importante manter um acervo histórico? Explica para nós um pouquinho por que se manter um acervo histórico, seja pessoal, profissional, enfim. Fala um pouquinho sobre isso aí para a gente. Eu poderia
falar muitas coisas, mas eu reservei uma história que eu passei, um caso real, né, que eu tive a oportunidade, em 1990, de visitar o Museu Aeroespacial em Washington, né? E é claro que é um acervo de equipamentos, de naves espaciais, de foguetes, de aviões, é uma coisa assim, excepcional aquele museu. Acho que quem já foi lá conhece a grandiosidade que é aquele museu. Só que é claro, como brasileiro, né, eu fui lá em 1990 e fiquei muito incomodado por uma questão muito básica para a gente, né? Porque não tinha nada, absolutamente nada sobre Santos Dumont, né? Então eu falei, como é que pode nós, que aprendemos na escola, que estamos sempre tendo contato com Santos Dumont por uma série de razões, e a gente chega no maior museu do mundo, em termos de, ou talvez os mais importantes do mundo nesse assunto, e não tem nada do Santos Dumont. Então isso eu fiquei aí mais de 20 anos digerindo, ou tentando digerir esse assunto e inconformado com essa situação. E daí, finalmente, alguns anos atrás, uma emissora brasileira foi lá entrevistar o diretor do museu, porque finalmente colocaram alguma coisa do Santos Dumont lá. E daí a repórter perguntou para o diretor do museu, por que só agora você colocou isso? É claro que a pessoa foi muito gentil e falou assim, olha, porque cada país escreve a sua história, né? Então, no fundo, isso aí é uma das coisas que me motiva a estar trabalhando com o acervo, porque não tem jeito, nós não podemos esperar que algum país, ou algum governo, algum político, ou alguma outra pessoa fale dos acervos da nossa cidade, ou da nossa família, ou o acervo da nossa empresa. Quer dizer, nós temos que cuidar do acervo pessoal, sabe? Nossa cidade, do lugar que nós moramos, daquilo que tem a ver com a gente, porque às vezes a gente trabalha com histórias de outras pessoas que nós não temos relação nenhuma com ela, né? Então, uma das coisas que tem me motivado e me direcionado nas ações de tratamento de acervo é esse. Nós somos responsáveis pelo acervo da nossa família, pelo acervo da nossa cidade, do local que nós moramos, dos locais que nós trabalhamos. Então, isso é uma coisa muito importante, que eu considero fundamental aí. Nós temos que cuidar dos nossos acervos, da nossa história, sabe? Então, grande parte desse acervo digital, desse esforço que o Instituto de uma série de limitações, é claro, cuidar do acervo de Piracicaba, né? E é claro que como você comentou, né, o IHGP ele vai completar 53 anos semana que vem, e é claro que nesses 53 anos, felizmente, todos os associados, os presidentes, a diretoria, ele fez um trabalho muito importante e conseguiu reunir um acervo físico fantástico, né? Então nós temos um acervo que físico, inclusive, ele não foi digitalizado ainda, mas ele tem uma quantidade gigantesca e tem recebido ano a ano, todos os anos, pela credibilidade do IHGP, nós recebemos da sociedade piracicabana acervos, né, de vários tipos. Então isso eu acho muito interessante. E é claro que esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele começou um pouco antes, inclusive, do meu ingresso no IHGP, né? Eu ingressei em 2005, 2004, 2005. Pouco antes, o seu Aldo Monalvo Ferraz, ele resolveu digitalizar um jornal, Gazeta de Piracicaba, que é um jornal não atual, mas um jornal do século XIX, lá da época do Império, inclusive, né? Então, que é um jornal mais antigo do acervo do IHGP. Então, o seu Dumont, ele contratou uma equipe, depois praticamente digitalizou 40 anos de jornal, né? É claro que tudo ficou preso numa mídia, né? Todos os jornais foram salvos, gravados em CDs ou DVDs. Então, é claro que o acesso era muito limitado, né? E toda essa história que eu vou estar contando hoje para vocês, que está aqui nesse site, né? Acho que dá para vocês lerem aí, quer dizer, www.ihgp.org.br. Isso aqui, esse domínio foi registrado em 2007. Então, a história desse acervo que nós conhecemos hoje, que está na internet, ele começou em 2007, com o registro desse domínio. E hoje nós estamos, esse aqui é um print da tela, ele é
a terceira versão do site, tá? Então, vamos caminhando aqui, né, Edson? Com certeza. Vitor, você falou uma coisa muito importante, principalmente nos anos 60 e 70, quando tivemos a ditadura, né? Aqui no Brasil, a história ela era um pouco reprimida. Eu me lembro, inclusive, quando eu fiz a questão, minha graduação em comunicação social, um dos temas principais era a parceria Time Life e Globo, né? A gente falava mais do Nikita Khrushchev, dos presidentes americanos, do que do Brasil, ou seja, a intenção era olhar para fora e esconder aquilo que estava aqui dentro. Depois veio Hélio Gaspari, fez a ditadura escancarada, e a gente tomou conhecimento, não somente com ele, né? A gente ouvia falar, mas oficialmente não existia. Ou seja, a gente tem que preservar, a gente tem que olhar para o nosso umbigo, né? Não adianta olhar para o americano, saber que o 4 de julho é feriado lá e esquecer o 9 de julho aqui. Então a gente tem que preservar cada vez mais a nossa história. E você falou um fator muito importante aí, né? O americano ele não vê o Santos Dumont como um criador, o pai da aviação como o brasileiro é, né? O francês também dá muito mérito ao Santos Dumont, tanto que lá nos Estados Unidos, com certeza, se você foi nesses museus, né, a vida e obra do Wilbur e Orville, né, Wright, com certeza que são considerados os pais da aviação moderna lá nos Estados Unidos, vai ter muito mais destaque do que o nosso aqui, né? Tristemente, falo inclusive que a máquina de escrever também foi inventada, acho que máquina de escrever, por um padre, o rádio pelo Marconi, também um padre aqui no Brasil, né? Mas lá fora você vê outras, cada um, como você disse, na verdade a história ela é contada pelo vencedor, né? O perdedor perdeu, normalmente ele fica de fora. Então, a história deve ser contada principalmente por nós, que somos vencedores, né, Vitor? 253 anos aqui em Piracicaba, não é uma história de 30, 20, 15, são 2 décadas e meia que nós temos aqui. Passaram por Piracicaba bandeirantes, inclusive, né? Houve a distribuição de Seus Marias. Enfim, nós temos uma história muito rica aqui em Piracicaba. Agora, por que o IHGP resolveu investir no acervo digital e disponibilizar, inclusive, tudo isso para a internet, para o internauta? Na verdade, hoje não basta só, como você comentou aí, né, ser o primeiro, tá certo? Se você não divulgar, você não é nada, tá certo? É por isso que nós temos no mundo museus que um compete com o outro, quer dizer, que o pessoal quer ser o primeiro em alguma coisa, né? Então, se nós não cuidarmos dos nossos acervos, ninguém vai saber o que acontece na cidade, ninguém vai saber o que acontece com as empresas, com as famílias, né? Mas, felizmente, eu acho que uma coisa que é importante, né? A internet ela está resolvendo um problema muito importante, muito sério, que todos os institutos históricos tiveram, ou outras instituições que cuidam de acervo, né? Que cuidar de acervo é muito caro, né? Então, uma das coisas que a internet ajudou muito o IHGP é, primeiro, que você consegue atingir um público muito maior com a internet. As informações ficam disponíveis 24 horas por dia, atinge o mundo inteiro, né? Então isso é muito importante. Nós não ficamos mais limitados a um espaço físico que tem que ter uma condição especial para receber pessoas, né? Então a internet ela ajudou muito o IHGP e outras instituições a divulgar acervos, assim por diante. Então eu acho que isso aí é o grande lance, né? De que as instituições que cuidam de acervos, se souberem aproveitar a internet, vão conseguir divulgar melhor os seus acervos, né? Mas também tem a questão do orçamento, né? O IHGP e outras instituições de história e geografia também não têm dinheiro para montar grandes instalações e assim por diante, né? E imagine agora que nós estamos nessa pandemia, que você fica aí, vários pesquisadores, como é que eles vão pesquisar? Não pode ir lá no local físico, né? Não pode aglomerar tudo. Então, a internet agora está se mostrando um grande meio para a divulgação do acervo, né? E tem uma outra questão também. Oi? Só para interromper você, eu li esses dias, inclusive, que com a pandemia, muitos perdem, né? Outros ganham. O Google, para você ter noção, o lucro do Google no primeiro trimestre de janeiro, fevereiro, março, quando começou a pandemia lá fora, né? Foi de, se eu não me engano, US$ 1 trilhão. Isso é 5 trilhões de reais. É dinheiro, né? Uns lucram, outros perdem,
e assim vai, né? A tecnologia está aí também para inovar, porque a gente está ficando mais em casa, né? Ah, com certeza, né? Mas são vantagens. Eu acho que muitas pessoas estão vendo que é vantajoso fazer pesquisa pela internet, né? E eu estava dizendo, né? Um dos problemas de quem trabalha com acervo também é você perder o acervo por chuva, por incêndio. Nós temos exemplos de museus aí que pegaram fogo no Brasil, né? Sim, Então, essa questão assim, eu penso assim, vamos digitalizar o máximo e o mais rápido possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? sim, Pode pegar fogo tudo, né? Chuva, e tem roubo também de acervo, né? Então é sim. importante que a gente acelere, quem tem acervo tem que colocar o mais rápido possível na internet, porque daí lá fica preservado, sabe? O físico pode se perder, mas pelo menos o digital está disponível na internet, né? E Vitor, eu uma queria coisa mandar que, o Leandro Pavan, que acabou entrando, acenou aqui para baixo. A Ivana Negri estava com dificuldade aqui também para entrar, entrou. Tá tudo ok aí, Ivana? Obrigado pela sua participação. Parabéns aí ao Leandro, à Ivana, pelo Dia do Escritor. A patroa também entrou, a professora Valdiza Caprânico entrou aí, conseguiu entrar. Estou vendo que o pessoal está entrando aí, agradecendo a presença dessas pessoas. Eu não sei se eu interrompi você, Vitor, mas pode continuar no que você estava não, falando aí. não, eu tô conversando um pouquinho aí. Eu estava dizendo que uma das coisas também é que quando a gente resolveu montar esse acervo aí, uma questão importante, né? O IHGP não pode ter custo fixo, né? Sim, Então isso aí também foi um norteador aí de várias ações, porque você fala assim, vamos montar acervo, você vai ter que contratar pessoas, fazer instalações, comprar software, comprar computador, tudo isso aí acaba gerando um custo fixo aí, e uma instituição como o IHGP não pode ter custo fixo, né? sim. Senão, quando os recursos escassam, a gente praticamente fecha, né? Então, Sim. também eu acho que é importante, né, Edson, a gente, hoje, no fundo, quando a gente fala de acervo, né, quem é professor, quem é revisor de revista científica ou trabalha em banco de TCC, a gente sabe que os pesquisadores hoje eles vão pelos caminhos mais fáceis, né? Então, se a gente não coloca o acervo do IHGP na internet, a maioria vai procurar outras fontes, não tenha dúvida disso, né? Então, existe uma competição de acervos, né, com certeza, né? E a gente vê isso nos trabalhos acadêmicos, ou nos artigos publicados aí, que as pessoas vão pelos caminhos mais fáceis. Então, é importante que o Instituto também acelere aí o máximo possível para passar isso para a internet. Ele tem que estar disponível para as pessoas, né? Então, essa aqui, por exemplo, eu estava pesquisando, né, a revista número 1 da revista Mirante, é importantíssima essa revista para a cidade de Piracicaba, que tem, inclusive tem uma história aqui do Gatão, um jogador muito importante do 15 de Piracicaba, que ele não tá, essa revista não está na internet, né? Então, o que eu posso dizer? A informação está comigo aqui, mais algumas pessoas que têm o exemplar físico, mas tem que colocar na internet isso, né? E também a internet, ela é muito interessante, a internet, porque hoje, na minha opinião, acervo ele só tem sentido ou só tem valor quando as pessoas usam. É o contrário a gente, geralmente nós somos, parece que instruídos a achar que acervo que tem valor é aquele raro, aquele que eu tenho um documento do Dom Pedro II quando ele veio para Piracicaba, então isso é um documento original, ele tem valor. Para mim não tem valor nenhum, tá? O acervo ele se valoriza quando as pessoas usam. Então o acervo está num trabalho acadêmico, está em sala de aula, daí é que o acervo é valorizado, tá? Então, acervo, todos vocês que estão aqui me escutando, né, ou vão escutar posteriormente, se vocês têm acervos importantes dentro da gaveta de vocês, saibam que isso aí não tem valor nenhum. Os documentos, as fotos, as informações, elas têm que estar na internet. E a gente tem que Sim. divulgar. Então, quanto mais as pessoas usarem, melhor, né? E hoje vocês sabem. Pode falar. Posso fazer um adendo aí na você? Na verdade, inclusive, eu falo que não adianta ser egoísta também, né, Vitor? Eu ter e parar. Inclusive, nós temos um projeto de colocar a revista Mirante aí, nós já discutimos no passado, né? De digitalizar, colocar no acervo. Eu fiz até uma pesquisa que eu não sei se você conhece, mas queria usar como exemplo. Não é do Instituto Histórico, mas quem visita a Hemeroteca Digital Brasileira, que é da Biblioteca
nacional, por exemplo, vai encontrar isso aqui, olha, jornal O Piracicaba, Folha Imparcial, olha os anos, Vitor. Está tudo disponível ali. Se você clicar aqui numa edição, você vai ler um jornal. Vamos ver o que aparece aqui. Até eu queria entrar também no sistema. Olha só, o jornal O Piracicaba, né? Ele foi feito aqui na época do Império, em Piracicaba, inclusive. É uma outra linguagem, uma outra forma de se expressar, totalmente cheio de palavras, sem imagem, bem truncado para a época, inclusive era o tradicional, né? Olha só, Loja da Gaiola, aqui em Piracicaba, Hotel Piracicabano. Quer dizer, isso aqui está disponível no site da Biblioteca Nacional. Com certeza houve aí um investimento do governo federal. Nós temos, já que você falou, nós temos também um sistema que hoje ele é fácil, mas ele é um pouquinho caro, que é o sistema OCR, né? Porque não adianta eu digitalizar com um celular, pegar um celular, digitalizar e depois ter que transformar isso aí numa figura, num PDF. O OCR, inclusive, ele permite a leitura de tudo que está ali naquelas páginas do jornal, né? Existe o acervo do Estadão, inclusive eu coloquei no sobrenome, encontrei diversas notícias, 59, 61. Ele é um processo também, ele é um pouco moroso, trabalhoso e custoso também, né, Vitor? Então, o Instituto já discutiu tudo isso que você mostrou aí, né? Essa tecnologia que existe de jornais e revistas disponíveis. Nós pensamos, analisamos tudo isso aí, só que o custo é elevadíssimo. É uma coisa que não... Como eu falei, você manter uma plataforma dessa, pelo menos para o Instituto, se alguém quiser fazer a gestão desse acervo aí, não tem problema, mas para o Instituto o custo ia ficar elevadíssimo, o custo fixo, né? A gente tem um valor mensal ali que não ia ser muito viável. Então a gente procurou outras opções. E eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente escolheu, como é que a gente definiu essas tecnologias aí que tem desvantagens, mas tem muitas vantagens também, tá? Não sei se eu pulei, mas aqui na pauta está quais as vantagens de disponibilizar o acervo na internet. Você já falou, quiser complementar? Eu só queria complementar que hoje o acervo ele é valorizado muito quando ele é utilizado pelas pessoas e hoje é muito comum os likes, né? Então um like lá na internet, ele vai mostrar se aquele acervo tem valor ou não. Então hoje na internet, nessas mídias sociais, esses sistemas que eu vou estar comentando daqui a pouco, eles permitem gerar uma série de relatórios, e isso é muito interessante, né? Relatórios de uso, de quem está usando, até a idade da pessoa, a profissão da pessoa. Nós conseguimos ter relatórios muito detalhados sobre isso, né? Exatamente. Então, aqui tem a página do Facebook, né, que eu estou mostrando para vocês. Tem um filme de 1922, fachada da Estação da Paulista. E o que o Vitor disse foi os likes aqui, né? Like, compartilhar. Nós temos aí, olha só, o trem passando ali pela rua Benjamin Constant, né? Dr. Paulo de Moraes, com a Benjamin Constant. Esse filme é da Independência Filmes, foi feito em 22, durante o centenário da Independência de Piracicaba. Aqui é a rua, né? Rua Benjamin, Dr. Paulo de Moraes. E olha só que curioso que é ver essas coisas antigas. Outro vídeo, aqui o Jardim Público, fotografias aí da Paula, né? A gente fala um pouco da história antiga, mas a história recente também interessa, né, Vitor? O pessoal que está aí hoje com 30, 25 anos, aí também quer saber também tem história, né? Construção do shopping, reforma da praça, enfim, esse pessoal também tem história. Temos aqui as atividades sociais, livros, enfim, é uma coisa muito importante. Nós temos aí hoje o Instagram, o Facebook, o Flickr, né? E tantos outros meios de comunicação. Vitor, quais foram as tecnologias, então, já que estamos falando de Flickr, né? As tecnologias utilizadas pelo Instituto para criar e divulgar também o seu acervo? Quando, em 2007, a primeira versão foi colocada no ar e logo em seguida a gente começou a discutir as próximas versões. E naquele momento, né, nós pedimos para o pessoal técnico, o pessoal que foi contratado para essa tarefa, de analisar no Brasil o que outras instituições estavam fazendo, né? E a decisão no momento lá foi muito clara: vamos fazer o melhor site de acervo do Brasil, né? Dentre os institutos históricos, pelo menos, né? Claro que tem outros muito maiores aí. Então, nossa ideia era que o IHP tivesse o melhor acervo dentre todos os institutos históricos e geográficos, né, que existem aqui no Brasil, né? Então isso foi feito. E a partir disso, né, nós
falamos o que vai nortear a escolha dessas tecnologias. A primeira, é claro, que tem que ser multiplataforma. Então, a primeira versão não era adaptável ao celular, a outra, a tablet, né? Específico para computador. Então, tem que ser multiplataforma. O segundo questão, tem que ser muito mais visual e menos texto, né? Então, a gente vê na internet que tem... as pessoas gostam muito de imagens. Então, se vocês olharem aqui, nesse print que eu estou mostrando aqui, né? Então, vocês estão vendo que no site do RAGP tem vários ícones, né? Então, a gente se propôs a fazer uma coisa muito mais visual e menos texto, né? Porque visual fica mais bonito, as pessoas, às vezes, gostam de ler menos e ver mais, tá certo? Estou mostrando aqui. E também as plataformas tinham que ser multimídia, então vocês estão vendo aí os vídeos, né? Então tem que ter vídeo, tem que ter texto, fotos e uma série de outras questões aí, né? Outras tecnologias, né? Então tem que ser também multimídia e tem que ser de baixo custo e também fácil de usar. Isso que é a questão. Como eu falei, nós não podemos ter custo fixo, então tudo que nós escolhemos de tecnologia tem que ser de baixo custo. E a primeira que nós decidimos aí, né, o Edson está mostrando aí o site, né, tudo isso aí ele está baseado no WordPress. Eu não sei se vocês conhecem esse WordPress, mas é uma das plataformas de construção de sites e de blogs mais conhecido do mundo. Ele é gratuito. Ele tem modelos prontos, então eu seleciono lá na hora de configurar, eu seleciono a interface ou a janela, qual é o formato que eu vou querer, então é muito fácil de fazer isso, né? E o que eu acho que é mais importante, né? O WordPress está conectado com as mídias sociais. Então, quando nós publicamos uma informação no site, essa informação já é disponibilizada automaticamente no Flickr, no Facebook e assim por diante, no YouTube. Tá? Então isso que é importante, né? Ele dá uma facilidade muito grande para quem está gerenciando as informações. E tem um custo relativamente interessante, né? Então eu vou mostrar mais para frente alguns outros exemplos, mas hoje, para a gente fazer uma hospedagem de um serviço, um site, com uma hospedagem, com WordPress, né? Ele já com o registro do domínio, inclusive, ele fica mais ou menos R$250 por ano. Então é um valor muito barato para a gente começar a pensar em divulgar selos pela internet, né? O outro, como você já mostrou aí, a outra plataforma que nós escolhemos é o YouTube, que é gratuito, né? Nós também, então o YouTube nós disponibilizamos vídeos, tá certo? Então nós temos aqui, você já mostrou, eu acho que todos vocês já conhecem, né? YouTube é muito popular hoje, mas aqui tem vários vídeos, inclusive esse vídeo aqui, viu, Edson? Ó, não sei se você está reconhecendo esse cidadão com esse traje aqui. Esse aqui é o verdadeiro inspetor de bonde que você apresentou semana passada. Então aqui tem um vídeo que conta toda a história desse inspetor, daquela roupa que foi doada pelo Instituto, que você mostrou semana passada no live com a professora Valdiza. Então esse aí tem a história de uma reunião de RAGP em que aquele traje foi doado para o Instituto Histórico, né? Então tem história aí que as pessoas às vezes não conhecem, mas está tudo lá no YouTube. Outro sistema muito importante, talvez o mais importante de todos, é o Flickr. Então no Flickr é possível disponibilizar vídeos e documentos em raster. Raster é matricial ou pixels, né? Então, fotos, documentos, todos eles que estejam em formato raster é possível disponibilizar no Flickr. E eu acho que é das ferramentas mais utilizadas. Eu estava contando a quantidade de documentos, então nas várias contas do Flickr nós temos 15 mil, mais ou menos, 15 mil documentos disponíveis lá, né? Revistas, jornais, fotos, documentos. Eu acho que o Flickr é um dos mais interessantes. Ele hoje, no passado, ele não era pago, né? Você podia colocar o volume que você tivesse no acervo, você poderia disponibilizar lá. Mas hoje eles limitaram até 1000 documentos, né? Então, para ser gratuito, 1000 documentos.
Acima disso tem uma versão paga, que também não é um absurdo, né? Mas é interessante. Quando nós falamos de documentos PDF, também um outro sistema importante é o ISU, que é muito popular, muito conhecido. Então, o Instituto ele tem colocado os arquivos em PDF nessa plataforma aí. E outras duas coisas que eu achei interessante que nós fizemos, uma é uma linha do tempo, então tem uma ferramenta gratuita também que você consegue fazer linha do tempo, que é interessante, né? Tudo multimídia, que você pode fazer linha do tempo com vídeos, com fotos, com textos, né? E nós usamos também outro sistema também gratuito, que é a plataforma do Wikipédia, né? Nós pegamos a plataforma do Wikipédia, instalamos no servidor do IHGP e nós criamos o IHGP Wiki, né? Então nós temos uma enciclopédia usando aquela estrutura do Wikipédia específico para o Instituto Histórico, né? Então esse foi interessante também. Inclusive no Wikipedia a gente pode acessar o dicionário dos piracabanos do Samuel Neto, né? Vendo os verbos, os sobrenomes. Agora, Vitor, falando em limitação, nós temos uma limitação aqui no nosso Instagram, que é de até 59 minutos. Então, nossa entrevista tem mais uns 10 minutos para se encerrar, tá? Não sei se a gente vai conseguir chegar na pauta toda. Estou vendo que o Pedro Vicente Meto está nos acompanhando, o Claudinei Polizel também está lá em Goiás, né, nos acompanhando. A internet é tudo isso daí, né? Vitor, fale um pouquinho mais para nós sobre o acervo físico. Como que foi essa digitalização e disponibilizar? Você estava comentando agora, né? Vantagens, desvantagens, scanners. Antes tínhamos aquela, se não me engano, era fotocopiadora que você pegava e salvava no filme fotográfico. Fala um pouco das vantagens e desvantagens de tudo isso que foi feito na digitalização do nosso acervo. Antes, você que chegou agora, eu sou o Homem de Preto, Edson Monteiro Júnior, hoje de Raivan, estreando aqui, né, Vitor? E o Vitor Bengodes, que está aqui embaixo, nosso entrevistado, falando da digitalização do acervo do Instituto Histórico de Piracicaba. Vantagens e desvantagens, Vitor? Normalmente a gente vê na televisão aqueles equipamentos que escaneiam livros e assim por diante, né? Só que nós não temos condições de ter esses equipamentos, né? Tanto para comprar quanto para operar. Então, nós optamos no Instituto Histórico usar outros artifícios que são tão bons quanto, né? E fáceis também, e baratos, né? Então, eu acho que um dos mais interessantes aí, que foi usado para digitalizar jornais, o livro do cemitério, né? É a máquina fotográfica, né? Então, aqui nós temos uma máquina fotográfica. Então, grande parte do acervo do Instituto Histórico, ele foi digitalizado usando máquina fotográfica. Então, é interessante porque é barato, qualquer pessoa consegue tirar uma foto. A desvantagem é claro que depois talvez você tenha que dar uma editada na foto para uma a uma, né, para poder corrigir o brilho, girar, cortar e assim por diante. Mas é uma das opções mais interessantes aí. Também, se você tiver um pouco de recurso, é possível levar uma fotocopiadora, uma empresa que faz xerox, e lá eles vão escanear tudo com uma velocidade muito maior. Então, se você tiver recursos e quiser entregar para um pessoal profissional para escanear, eles fazem isso em 1, 2, 3 dias, eles escaneiam uma grande quantidade, né? Posso só falar uma curiosidade, Vitor? Não sei se o pessoal conhece esse site, é o Sharp. Ele é o arquivo fotográfico, né, da história americana, que é mais ou menos o que você está falando. As fotografias norte-americanas, todas elas preservadas, retratadas no Photoshop, mas conta a história de muita coisa dos Estados Unidos. Olha, foto de 1910, né, de algum local lá nos Estados Unidos. Esse site é o sharp.com. Uma curiosidade só para ir em cima daquilo que a gente está fazendo e até para mostrar que o que o Instituto Histórico está fazendo, inclusive, é uma tendência mundial, uma tendência natural que acontece aí, né? Eu queria falar outra coisa também. Quem tem acervo desse tipo de positivo, isso aqui é positivo, né? Ou negativo, tá? Isso aqui é negativo, né? Então quem quiser pode levar uma empresa que faz revelação de filmes, né? E lá eles têm máquinas lá que escaneiam esses positivos e negativos e transformam em JPEG para usar no computador. Ou vocês podem usar uma máquina como essa aqui, né? Que tem um cassete específico que você coloca aqui o negativo ou positivo, você insere aqui, isso aqui vai estar ligado no computador e você pode escanear com muita facilidade, né? Agora, quem tem
filmes desse tipo aqui, né, filmes da filmadora mais antiga, né, isso aqui daí tem que levar a uma empresa especializada. Normalmente eles projetam isso aí numa parede e depois filmam com uma filmadora digital e depois passam para o computador. Tá certo? Então essa é uma maneira de trabalhar com filmes. Quando o IHGP, recentemente, né, todas as publicações já são salvas em PDF e isso é disponibilizado na internet. Mas, vamos supor que vocês tenham uma revista como essa, né, do Instituto, como é que vocês vão passar isso para a internet? Claro que a gente vê na televisão aquela máquina que vai virando as folhas, né? Ela vai virando as folhas assim e vai tirando foto, né? Tá claro que isso aí seria o sonho, mas nós não temos condições de ter essa máquina, então como nós fazemos em publicações desse tipo? Nós levamos numa copiadora e lá eles têm uma guilhotina, eles cortam aqui na altura onde tem a cola ou a costura do livro, eles cortam isso aqui, soltam todas as folhas e essas folhas depois passam na copiadora e são escaneadas e usando o OCR inclusive. Assim, em um dia, em alguns minutos, a copiadora escaneia uma revista como essa aqui e transforma em PDF com OCR. Então, nós fizemos muito disso no passado já. Né? Se vocês olharem essa revista que nós estamos mostrando, tem isso, né? Ele foi feito dessa forma, né? Cortado, escaneado, agrupado no arquivo PDF e disponibilizado na internet. Então, é muito barato isso, é muito fácil de fazer. Né? Edson, como o tempo já está terminando, eu queria só dar uns exemplos, outros exemplos de acervos. Eu falei muito do Instituto, mas eu queria falar para vocês sobre outros acervos, tá, que foram feitos em Piracicaba. Oi? Fique à vontade, pode usar o tempo aí. Um acervo que foi feito também, mais ou menos nessa época do Instituto Histórico, né, foi em 2014, foi da Corporação Musical União Operária. Então, o site é www.banda.org.br, é uma instituição centenária aqui em Piracicaba, e lá também nós usamos, se vocês olharem aqui do lado de cá, né? Se vocês olharem aqui, tem esses botõezinhos aqui, que são as mídias sociais, e aqui tem as informações que eu comentei com vocês, de livros, de fotos, né? Principalmente fotos atuais, né? No caso da banda. E esse ano nós também lançamos, como o Thales Castanho de Andrade, que é um dos maiores expoentes da literatura piracicabana no Brasil, tá? Então nós criamos um site para ele. Como ele vai estar completando 130 anos de nascimento agora em setembro, nós criamos no início do ano, né, a Academia Piracicabana de Letras e o IHGP, nós criamos esse portal aqui para divulgar a obra dele. Então ali deve ter mais ou menos uns 800 documentos disponíveis, de fotos, documentos e assim por diante, né? Então a ideia é que a gente possa divulgar o trabalho do Thales, né? E nesse caso aqui, tudo do Thales, tudo foi digitalizado com máquina fotográfica. E como eu falei, no caso do Thales, o valor, dependendo da taxa de câmbio, é mais ou menos R$250 por ano, para ter tudo isso aí que vocês estão vendo, né? A gente vai gastar. Eu queria mostrar, só para finalizar também, 2 exemplos particulares meus, tá? Um deles é esse aqui, como das minhas pesquisas, né, que eu realizo há bastante tempo, já desde 2014, que eu pesquiso as ferrovias brasileiras. Então tem um site aqui que é ferroviaesociedade.com.br, que eu disponibilizo também ali artigos e muitas fotos, tá? Então todas as visitas que esse grupo realiza no Brasil, as ferrovias brasileiras, estações de trem, assim por diante, todas elas são colocadas nessa plataforma aqui, né? Então quem quiser verificar alguma coisa sobre ferrovias também está aqui. Fala, Edson. Lançou em dezembro passado um livro com esse tema, né? Ferrovia e Sociedade. Eu lancei um livro e como a gente costuma dizer, né? Por que é importante ter acervo? Porque quando eu fui fazer o livro, todas as fotos estavam lá na internet, muito fácil de acessar. Então, como hoje é o dia do escritor, quando nós criamos esse acervo, né? Quando a gente cria acervo, a gente está dando um presente para o escritor, porque ele pode, com muita facilidade, acessar as informações lá e escrever o que ele quiser, né? Usar fotos, usar uma série de documentos que estão disponíveis, né? E para finalizar, eu queria mostrar um caso da minha família, né? Como minha família completou 100 anos de vinda para o Brasil, né? Então também em 2008 nós criamos esse
esse site, venkovski.com, e nós colocamos todo o acervo da família, e até para unir a família e para poder a gente falar mesmo, contar a mesma história, né? Porque às vezes cada um tem uma história. Então esse site aqui acabou sendo uma reunião aí de toda a família, e aqui também todo o acervo foi colocado aí, né? Usando máquina fotográfica e assim por diante, né? Então é isso, eu acho que o nosso tempo está... A família Venkovski, inclusive, está aqui acompanhando, aplaudindo, né? Sabrina Franzol, Sabrina, quanto tempo, saudade de você aí. Ela que, inclusive, atuou no Jornal de Piracicaba, né? Obrigado a você aí pela sua presença. Vitor, eu acho que está quase que no finalzinho, né? Eu só queria lembrar que semana que vem, 1º de agosto, dia de aniversário de Piracicaba, do Instituto Histórico de Piracicaba, nós teremos uma live especial. Teremos aí 45 minutos. Quem é o convidado? O convidado é você. Você que entrar aí, me acenar, pode entrar, ficar 2 minutinhos aí falando a respeito da sua paixão por Piracicaba. O próximo entrevistado, portanto, será o público do Instagram. Não teremos um público específico. Quem quiser contar uma história, uma declaração, uma declamação também ao amor de Piracicaba, entra, me acena e fala 2, 3 minutinhos, eticamente, corretamente, sem abuso, sem nada. Já estamos combinando com alguns escritores. Semana que vem será essa forma que o Instituto Histórico estará em controle, né, para comemorar este aniversário de Piracicaba. Vitor, vamos lá para as considerações finais. A gente agradece a sua participação. O Instagram ele limita em 59 minutos. Nós já estamos aí. Tá ruim enxergar de óculos escuros, viu? Em 52 minutos, está faltando 6 minutos. Então vamos lá para as nossas considerações finais, Vitor. Dá para falar muito, então, hein? Mas eu queria agradecer a presença de todos. O Instituto está disponível para ajudar quem tiver interesse em trabalhar com acervo. Eu acho que nós precisamos pensar nisso, né? Como eu falei, se nós não cuidarmos do nosso acervo particular, do nosso acervo da onde a gente vive, da comunidade que a gente vive, da nossa cidade, ninguém vai fazer isso, né? Sim. E hoje, acreditem, tá? Piracicaba ela tem um reconhecimento no Brasil, em diversas áreas, tá certo? Com o 15 de Piracicaba, com a Exalc, com a parte industrial, Edines, que vão completar 100 anos esse ano, daqui a alguns meses, né? Então nós temos uma presença nacional. Quando a gente viaja pelo Brasil e a gente fala que nós somos de Piracicaba, quase todo mundo conhece, né? Conhece a Caninha, conhece o 15, conhece uma série de coisas. Por que isso existe? Porque a história está acontecendo em Piracicaba, né? A divulgação da história está acontecendo, né? Então isso é muito importante. Então todos vocês que queiram trabalhar com acervo, ou se vocês quiserem doar acervos para o IHGP, como a gente costuma dizer, né, não precisa doar o acervo, mas vocês podem emprestar o acervo, o Instituto digitaliza tudo e devolve o acervo físico. Tá? Então também é possível fazer isso, nós não precisamos receber o acervo físico. O que a gente tem interesse é em receber o acervo digital e disponibilizar isso nas plataformas do IHGP. Né? Então eu convido todos, vamos fazer a nossa lição de casa, vamos trabalhar com acervos aí. Certo? Então obrigado por tudo e a gente se vê nas próximas lives aí, né, Edson? Obrigado pela presença de todos, hein? Obrigado, Vitor, um abraço a você, parabéns aí. Eu inclusive digo que entrei no Instituto Histórico num período em que estava sendo mudada toda essa linguagem, né? Admiro muito você aí pelo seu trabalho. Você também é uma pessoa que descansando está trabalhando, né? Nunca para, está sempre estudando, dando aí o seu suor por Piracicaba. Obrigado, Vitor, e a gente com certeza volta. Semana que vem volta aí para pelo menos dar a sua mensagem, né? De parabéns a Piracicaba nessa live nossa. Obrigado, tudo de bom para vocês aí. Até mais. Está difícil enxergar, desconectando o Vitor. Joia, pessoal, obrigado aí. Lembrando que tudo isso aí que o Vitor falou, né? O nosso instituto está parado, na verdade, está fechado para as atividades externas devido à pandemia, né, do coronavírus. Mas estamos trabalhando de forma isolada e também remota, sendo que boa parte de tudo isso que o Vitor falou está no nosso Facebook, no nosso Flickr, no nosso YouTube, no nosso site, que é o ihgp.org.br. Peço desculpas de estar de óculos escuros, colocaram aí um holofote gigantesco na minha frente que quase me cega nessa manhã.
Se você acreditou, beleza. Mas outro dia eu explico o que aconteceu. Semana de festa para Piracicaba e para o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. 53 anos do IHGP no próximo sábado, 1º de agosto. 253 anos também de Piracicaba no próximo dia 1º de agosto. Mas antes, temos o aniversário aí da nossa querida professora Valdiza Caprânico, que nessa próxima semana aniversaria, já está preparando um bolo para levar para toda a diretoria lá do Instituto Histórico. Também aniversário, 80 anos, olha só que bênção, que dádiva, do nosso Valdemar Romano, cirurgião dentista, membro histórico também do IHGP. Aliás, foi meu padrinho, foi quem me levou lá para o Instituto Histórico em 2009. Parabéns a todos esses aniversariantes, parabéns a você, piracicabano, que está aqui em Piracicaba, você, piracicabano, que está em outro estado, em outro país, e tem nos acompanhado sempre através dessas mídias digitais. Tudo isso que o Vitor falou, inclusive, né, câmera celular, câmera, filme, música, vídeo, hoje está tudo aqui, né, tudo nesse aparelhinho que a gente carrega no bolso. O celular, smartphone virou um cinema, um tocador de música, uma máquina fotográfica, enfim. É um importante material, um importante avanço tecnológico para preservar toda a história de Piracicaba. No fundo do coração, obrigado aí pela sua participação, pelo seu acompanhamento nessa live. E sábado que vem, 1º de agosto, nós retornamos. Bom final de semana a todos!